Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Sofrimentos Humanos, Origens e Causas, com a palestrante Márcia Figueiredo. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Rabi da Galileia. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todos os caminhos. Brilha na terra e no teu coração, brilha em você, em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Olá a todos e todas, mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, dos benfeitores espirituais, para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Enquanto estamos aí vivenciando esses momentos de distanciamento social, estamos juntos para trabalhar, em nome de Jesus, estudando cada vez mais, melhorando aí as nossas condições morais. Vamos fazer então a nossa prece inicial e depois daremos início ao estudo, que hoje vai falar sobre os sofrimentos humanos, origens e causas. Senhor Jesus, divino amigo, Deus, nosso Pai, Criador, benfeitores espirituais, trabalhadores da Casa Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Mais uma vez, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais um aprendizado do Teu Evangelho e da codificação espírita. Abençoe a cada um de nós, Senhor Jesus, a cada um que está nos assistindo, a cada lar aqui representado. E neste momento nos lembramos de todos aqueles que nos pedem preces, que nos pedem auxílio, por estarem em dificuldades emocionais, espirituais, materiais. Que todos possam receber o consolo necessário, tanto encarnados quanto desencarnados. E que possamos, Senhor, vivenciar as Tuas palavras, não só no conhecimento, mas nos exemplos que o Senhor nos deixou há mais de 2000 anos. Que possamos realmente vivenciar o Teu Evangelho de luz, de amor, de bênçãos, de fraternidade. Que mesmo que estejamos com os joelhos desconjuntados, que sigamos em frente, Jesus, com Teu amparo, dando-nos sempre a coragem e o ânimo. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Então, hoje nós vamos falar sobre os sofrimentos humanos, as origens e as causas. Se estamos no planeta Terra, todos nós passamos por dificuldades, passamos por aflições. E as nossas ideias principais aqui é discutir exatamente o que são essas aflições. Lembrando lá, né, de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, em que felizes, né, os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os aflitos, lá no Sermão do Monte. Então, a aflição é aquela tribulação, né? Aquela tribulação que se caracteriza por um sofrimento grande, um sofrimento persistente, uma dor física ou uma dor moral. Isso é o que o dicionário nos diz. A definição espírita já nos fala que a aflição ou as aflições, não é? Elas são verdadeiras oportunidades de reajuste para nós, perante a lei de Deus. Mas é importante que a gente saiba compreender essas aflições e saber aproveitar as nossas aflições como lições preciosas. Como Jesus nos disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Então é importante que a gente saiba aproveitar essas lições. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec traz para nós que o homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Então não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Então observem que o sofrimento vem por consequência de nossas faltas. Então, como Kardec nos diz, o homem ele é o árbitro da sua própria sorte. Então, ele pode abreviar ou ele pode prolongar suas aflições, seu suplício, suas dores. Nós somos os nossos juízes, né? A nossa felicidade ou a nossa infelicidade ou desventura depende da nossa vontade, da vontade que temos de praticar o bem. Portanto, está diretamente ligada à nossa responsabilidade, às nossas aflições e os nossos sofrimentos. Então, essas aflições é aquele mal-estar que todos nós sentimos durante nossa vida. Normalmente traduzido na forma de dor, na forma de sofrimento. Pode ser também uma intensa preocupação, pode ser real, pode ser fictícia, pode ser uma preocupação física, uma preocupação moral, não é? Por exemplo, nós agora vivemos num tempo de pandemia, muita gente está aflito, muita gente está com neuroses, com psicoses, criadas por essa preocupação, que na verdade ela é real, né? Ela não é fictícia, ela é uma preocupação real, mas que nós temos que ter cuidado para não levarmos ao extremo essa preocupação, nos causando um mal maior do que o próprio mal existente com o vírus. Então, essa preocupação real, ela pode, inclusive, pôr em risco a nossa própria existência. E o grau de aceitação das nossas aflições vai variar muito e vai depender muito também do estágio evolutivo em que nos encontramos. Nós vemos pessoas que aceitam muito bem as dores e os sofrimentos. E vemos pessoas que se revoltam com as dores e os sofrimentos. Vamos condenar? Não. Vamos entender que cada um está no grau evolutivo de acordo com o que ele se encontra. Então, há aflições, por exemplo, que podem produzir grandes desarmonias. Essas que provocam as depressões, como nós já falamos, né? Ou, às vezes, aflições, sofrimentos tão grandes que provocam até suicídios. Então, tudo está relacionado às nossas disposições mais íntimas. Então, há pessoas que têm uma resistência maior ao sofrimento e não se subjugam a esse sofrimento. Outras pessoas já se desestruturam perante as menores dificuldades. Nós vemos isso no dia a dia, né? Qualquer pequena dificuldade já é um motivo para a pessoa se desestruturar. Então, observem que isso está na nossa intimidade, que isso faz parte da nossa evolução. O Espiritismo ele vai considerar que as aflições são oportunidades de reajuste. Então, é importante que enxerguemos o nosso sofrimento,
as nossas aflições como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. E é necessário, então, compreender as aflições, os sofrimentos e aproveitar esses sofrimentos como lições preciosas. É muito importante isso. O Valdo Vieira, né, tem um livro chamado Ceareiros de Volta. A psicografia é de vários espíritos, né? Psicografado pelo Valdo Vieira. Tem uma mensagem do espírito Camilo Chaves, em que ele diz que cada criatura traz em si traiçoeira região de ciladas e armadilhas. Ao atravessá-las, sob justos impositivos da evolução, vê onde pisas, como te exprimes e pensas. Aflição, na essência, é reflexo intangível do mal forjado pela criatura que experimenta. Então, observem que nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos aí nessa região de ciladas e armadilhas. Essa reflexão está no capítulo chamado Ser um Reflexo do Cristo. Então, que nós possamos ser esse reflexo do Cristo, né? Trazendo em nós princípios que não nos desestruturem. O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, ele traz um conceito muito interessante de aflição. Ele diz que é importante que nós examinemos a nossa própria aflição para que a gente não converta a nossa inquietude em uma tempestade emotiva. Então, ter cuidado com os sofrimentos que estamos transformando em tempestades. Então, ele diz que todas as aflições se caracterizam por tipos, por nomes especiais. Aí ele diz, por exemplo, que a aflição do egoísmo chama-se idolatria. Desculpem, chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. Ele vai colocar para nós os vários tipos de aflição. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do ciúme chama-se desespero. Então, ele está nos chamando à reflexão, para que a gente examine, né, a nossa própria aflição. Porque ele diz que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, tem pessoas que sentem remorso, né? A aflição do fanatismo, por exemplo, chama-se intolerância. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Não é? Então, os corações, ele diz para nós que quando nós estamos todos unidos no bem, nós saberemos suportar as menores aflições da estrada. E aí a gente saberá também evitar as maiores aflições da vida. Então, é importante estarmos ligados a esse sumo bem. Porque, como ele diz para nós, não é? Nós conseguimos acumular e receber em nós os talentos de paz e de amor que Jesus reservou aos sofredores na terra, quando ele disse lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos. Então, que nós possamos ter essa reserva, né, de talento de paz, de talento de amor, e que a gente possa acumular isso, para que não tenhamos essas diversas aflições que o Emmanuel nomeou para nós. E a origem desse sofrimento humano? De onde vem isso, não é? Esses sofrimentos humanos, eles têm origem nos atos cometidos pelos espíritos no passado, em outras encarnações. Mas tem também origem nos nossos atos dessa própria existência. Então, o sofrimento ele é resultado da própria imperfeição humana, de nós mesmos, que não sabemos utilizar a nossa liberdade de escolha. À medida que evoluirmos, portanto, essa imperfeição ela vai se atenuar. E o sofrimento, que é resultante dessas más escolhas, ele vai desaparecer, até cessar de vez, até não existir mais. Mas vai depender de uma evolução grande. Então, é importante que nós já comecemos a trabalhar isso em nós. Então, o sofrimento, na visão espírita, de acordo com o Rodolfo Caligares, lá no livro Sermão da Montanha,
ele é uma consequência da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Então, observem que nós sofremos porque queremos. Se não for coisas do passado que trazemos, esses sofrimentos vêm dos nossos desvios, das leis divinas, não é? Que regem a nossa evolução. Então, nesse mesmo livro, Sermão das Montanhas, que por sinal é muito bonito, do Rodolfo Caligares, ele diz para nós que, sendo Deus, né, generoso, bom, justo, soberanamente bom, não haveria de permitir que nós fôssemos excruciados, não é? Que nós fôssemos transformados aí em seres que só sofrem, né? A não ser que fosse por uma boa razão ou uma causa justa. Então, o Rodolfo Caligares vai nos dizer neste livro que sofremos ou é por ignorância ou por rebeldia. E aí nós ficamos em débito com a lei. Pode ser nesta encarnação ou pode ser em encarnações anteriores. Nós fomos criados para a felicidade completa, meus irmãos. E só conheceremos essa felicidade completa quando formos perfeitos. Então, qualquer falha do nosso caráter, ela vai interditar essa entrada nesses mundos venturosos. É o que o Rodolfo Caligares nos diz. E é através dessas vivências sucessivas, que pode ser neste planeta, pode ser em outros planetas, que nós vamos nos purificando, que nós vamos nos engrandecendo, então, nos colocando aí em condições de fruir dessa companhia dessas almas santificadas. Então, tudo depende de nós. O que que o bom senso nos indica? Então, é bom nós pensarmos, né? Temos que ter bom senso. Então, eles vão nos indicar para onde estamos caminhando. Vamos refletir sobre essas questões. Que escolhas nós estamos fazendo? Que resultados essas escolhas podem produzir? Então, bom senso é uma coisa importante, que devemos sempre refletir. Devemos sempre ter bom senso. E o bom senso vai nos indicar essas 3 perguntas. Para onde estamos caminhando? Que escolhas estamos fazendo? E que resultados essas escolhas poderão produzir em nós? Tem um livro chamado A Conquista do Reino, de João de Jesus Moutinho, editado pela FEB, em que há um capítulo 46, em que ele fala que o reinado de Jesus ainda não pertence a este mundo, por causa da inferioridade moral dos seres terrenos. Não deve ser confundido este reinado de Jesus com o reinado na Terra. Na Terra, nós acumulamos propriedades, títulos, territórios, um poder temporário. Depois desencarnamos, às vezes pobres, às vezes odiados por todos. Se a felicidade nossa ficar presa ao orgulho, ao egoísmo, isso não vai acontecer nunca com os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles procuram ocultar a sua superioridade espiritual para não ferir aqueles seres que o assistem. Nós ainda ficamos ligados na Terra às questões dos títulos, ao orgulho, à superioridade, que não nos leva a nada. Essas questões a que nós ficamos ligados nos levam ao grande sofrimento. Então, se a gente for pensar, a origem do sofrimento das nossas aflições está diretamente relacionada ao nosso mau uso do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, podemos escolher e fazer o que quisermos. Mas aí voltamos lá atrás, na questão do bom senso. Então, a bondade divina, ela vai sempre nos conceder boas oportunidades para resgatar os nossos compromissos. Mas temos que saber escolher os nossos caminhos. E para onde eles estão nos levando? Quais as consequências dele? Então, é preciso também ter bom senso diante do livre-arbítrio. No livro Seara dos Médiuns, psicografado pelo Chico através do Espírito Emmanuel,
ele diz que todos temos, portanto, no trabalho do bem, o nosso santo remédio. É o nosso grande remédio, é o nosso trabalho no bem. Se a gente cai, não é? Esse trabalho no bem, ele vai surgir como um apoio para que a gente se levante. Se estamos com amarguras, com dores, com mágoas, o trabalho no bem será o nosso reconforto. Se erramos, o trabalho no bem vai nos ajudar a corrigir os nossos erros. Se ignoramos alguma coisa, o trabalho no bem vai nos abençoar, vai ser a nossa lição benéfica. Então, Deus, segundo o Emmanuel, ele sabe que todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, encarnados, desencarnados, em serviço aqui na Terra. Ainda somos espíritos imperfeitos, mas ele nos concede a cada dia a oportunidade do trabalho no bem. Que podemos desenvolver, podemos sublimar as nossas imperfeições para que a nossa vida melhore, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Então, nós temos alguns tipos de sofrimentos, alguns tipos de aflições. Lembrando que esses sofrimentos e essas aflições, elas acompanham o homem desde as suas origens, no começo da sua caminhada evolutiva. A partir do momento em que o homem começou a se desviar das leis divinas. Então, as vicissitudes da vida, as dificuldades, elas são de duas espécies. Ou podem ser de duas fontes diferentes, que é importante a gente distinguir. Então, nós temos sofrimentos resultantes da nossa vida presente e nós temos sofrimentos resultantes de fora desta vida. Então, muitos são consequências naturais do caráter, da nossa conduta. A maioria dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, tem consequência nas nossas condutas. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos lembrando novamente do capítulo 27, em que Kardec traz para nós a seguinte mensagem: quantos homens caem por sua própria culpa? Para a gente refletir. Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, resultantes de um cálculo de interesses ou de vaidades, e nas quais o coração não livrou parte alguma? Quantas dissensões, disputas funestas nós teríamos evitado com mais moderação, com menos suscetibilidade? Quantas doenças e excessos decorrem da nossa intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantas doenças, quantas enfermidades vêm desses excessos que cometemos? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Isso é o que nós estamos sempre vendo. Então, as consequências são a de que nós, seres humanos, né, homens, no sentido de seres humanos, sofremos sempre a consequência de nossas faltas. Então, não haverá uma só lei de Deus que não acarrete a punição. Por isso é que dissemos anteriormente que nós somos os árbitros da nossa própria sorte. Aí vêm as angústias, que são também terríveis sofrimentos. As angústias morais, que nos torturam muito mais do que, às vezes, os sofrimentos físicos. Todos nós já passamos por angústias, não é? Às vezes nem nos damos conta delas, mas passamos por essas angústias, essas dificuldades. No livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado pelo Chico através do Espírito Emmanuel, ele traz também uma mensagem muito bonita para nós, dizendo que é inegável que em nosso aprendizado terrestre, nós vamos atravessar dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrermos às nossas provisões, armazenadas no nosso íntimo,
nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, se estamos aqui na Terra, vamos passar por dificuldades. Mas o que o Emmanuel está trazendo para nós é que nesses dias nós temos que ter aí provisões que já estão armazenadas em nosso íntimo. Naqueles dias do equilíbrio e da abundância. Ele ainda continua: contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugidios do plano material. Olhem as dificuldades que o Emmanuel coloca para nós. É aquela hora em que nos encontramos sozinhos. Então, quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, como o Emmanuel nos diz, compelindo-vos à inquietação, à amargura, ele diz o seguinte: certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Observem que o chorar é importante. Vai ter dias que nós vamos ter vontade de chorar. E não é proibido, como o Emmanuel nos diz. Mas não devemos esquecer que Jesus está conosco. Não é? A divina companhia dele. Olha o que ele nos traz. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Claro que não. Basta elevarmos o pensamento ao alto, pensarmos em Jesus, que ele está do nosso lado. Aí Emmanuel continua: julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e ápodos por parte das criaturas humanas diariamente? Olha que reflexão. Quantas vezes, não é? As pessoas se revoltam com o Mestre, com Deus. Então, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, Jesus conhecia o nosso. Jesus sofria pelos nossos erros. Então, não nos esqueçamos, portanto, que nas aflições é importante que a gente tenha a companhia de Jesus e que prossigamos avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, essa mensagem maravilhosa, como sempre, de Emmanuel para nós. Então, é importante lembrarmos disso na hora dos nossos sofrimentos. Porque, como já dissemos antes, o sofrimento ele está ligado às escolhas que fazemos. Então, quando ouvimos lá a questão do bom senso, né, que escolhas estamos fazendo e que resultados elas vão produzir. Então, se nós utilizamos bem o nosso livre-arbítrio, nós vamos sofrer menos, ou às vezes não vamos sofrer. Se as nossas escolhas forem insensatas, nós vamos responder por essas escolhas, de acordo com a gravidade dos atos que executamos. Então, as condições em que nós vivemos, felizes ou as condições infelizes, vão guardar sempre relação com esses atos cometidos. Então, as orientações espíritas nos lembram do seguinte: lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós sempre estamos remontando a ele, que é o nosso grande legado também, né, da codificação, no capítulo 5, Kardec vai trazer para nós a seguinte mensagem: a lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela incide especialmente sobre aquelas faltas que trazem prejuízo à sociedade, e não só sobre as faltas que só prejudicam aqueles que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam, e, portanto, ele não vai deixar impune qualquer desvio do caminho reto. Então, observem que Kardec está dizendo para nós que a lei humana, ela pune as faltas, não é? Principalmente aquelas que atingem a sociedade. Mas Deus está vendo todas as nossas faltas. Então, não há uma só falta, segundo a mensagem de Kardec, por mais leve que seja,
nenhuma infração da lei divina que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Então, quando a gente acha que não está fazendo mal algum, mas também não estamos fazendo bem nenhum, né? É importante a gente lembrar disso, porque quando a gente fala de faltas, a gente só se lembra do mal que a gente não faz, mas também a gente não pode deixar de lembrar do bem que a gente também deixa de fazer, não é? Porque não adianta só não fazer o mal, é importante praticarmos o bem. Então, não há uma única falta, segundo Kardec, não é que não vá acarretar consequências para nós, se nós nos desviarmos da lei. Não precisa de ninguém ver, não precisa de ninguém estar do nosso lado vendo o que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa consciência nos diz. Então, Kardec nos diz que tanto nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Então, esses sofrimentos que decorrem desse pecado são uma advertência de que ele procedeu mal. Lembrando que o pecado aqui não é naquele sentido punitivo, não é que a gente sempre teve essa visão punitiva. São das nossas faltas mesmo, pequenas, do dia a dia. Né? Então, esses sofrimentos vêm desses desvios, são os nossos erros que cometemos aí enquanto espíritos imperfeitos. Esses erros, eles dão-nos uma experiência. Então, esses erros fazem com que a gente perceba a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de nos melhorar. Se ao praticar um erro nós não aprendermos nada com ele, aí realmente fica difícil, não é? Nós temos que aprender com esses erros a fim de futuramente evitá-los, para que a gente não caia novamente nessa fonte de amarguras. Então, se não fosse assim, não haveria, né, motivo nenhum para que alguém se emendasse. Então, é importante, às vezes, a gente perceber que vem algumas doenças para nos alertar. Puxa, estamos errando em alguma coisa. O que eu estou fazendo de errado? Que escolha eu fiz? Não é que a doença veio para me alertar. Então, deixa eu aprender com isso, para evitar novamente esse mal, para evitar esse sofrimento. Então, nós vemos que existem os sofrimentos que são suportáveis, não é? Então, o sofrimento, ele pode ser suportável. E, às vezes, o sofrimento, gente, ele pode ser até escolhido, né, por nós mesmos, pelo espírito que já possui um certo nível de entendimento, não é? Ao reencarnar, ele se propõe a passar por aquela dificuldade, por aquela prova. Então, às vezes, as aflições, elas podem resultar em alguns sacrifícios. Mas esses sacrifícios têm a finalidade de nos libertar do nosso passado de erros, do nosso passado de escolhas insensatas. Não quer dizer que porque erramos no passado, vamos continuar a errar. Mas aí vem o conforto da prece. Não é? Como nós já falamos sobre a prece, né? Do poder transformador da prece. Então, aquelas almas mais fortes, né, que trazem o seu caráter mais temperado nas lutas, elas não se deixam abater, não se declaram vencidas pelas aflições que sofrem. Então, diante dessas lutas existenciais que todos nós temos, essas almas fortes não se deixam arrastar aí pelo sofrimento, mas elas fogem das inquietações que geram perturbações destrutivas. O que são essas almas fortes? São aquelas que buscam o conforto na fé, na prece, recebendo dos nossos benfeitores espirituais esse conforto, essas doses, que a gente chama doses extras, de coragem, de bom ânimo, em que a gente vai enfrentar no dia após dia os desafios que a vida tem para nós, os desafios que a vida nos determina, sempre de cabeça erguida, sem temores exagerados. Então, estamos aí no momento de temor. Temos que nos precaver? Temos. Esse momento em que estamos vivendo, que jamais imaginamos que iríamos viver. Mas que não tenhamos esse temor exagerado, que confiemos na espiritualidade amiga, que tomemos as precauções devidas
as medidas sanitárias, protocolares de pandemia, mas que tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo para seguir em frente, continuemos nas lições do Senhor, através da tecnologia que nos proporciona tanto aprendizado bom, da codificação espírita, da doutrina, do Evangelho de Jesus. A cada dia podemos aprender com as tecnologias que nos proporcionam esse aprendizado nos meios virtuais. Então, temos a nosso dispor todo um equipamento disponível para nos fortalecer. E se não tivermos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Então, como lidar com essas dificuldades? Como lidar com as nossas imperfeições? Será que estamos sabendo lidar? Será que sabemos como proceder para erradicar, para tirar de nós essas imperfeições que ainda temos? Porque essas imperfeições que ainda temos geram sofrimento e representam aí a raiz do nosso atraso espiritual. Então, como conviver com essas reações que às vezes temos, intempestivas, que nos causam sofrimento? Como administrar esses conflitos íntimos que nós temos, não é? Que às vezes nos conduzem a algumas ações infelizes, que depois nos arrependemos? São ações decorrentes das nossas tendências inferiores ainda. Como não nos vincular a essas mentes enfermiças que nos rodeiam? Porque tudo isso são causas de sofrimento. Qual é a solução? Já falamos antes. A solução, ela está no trabalho incansável do bem, que vai nos transformar em seres melhores. Essa é a única solução. No livro Rumo Certo, também psicografado pelo Chico, não é? Traz uma lição para nós também muito bonita. Olha o que o Espírito Emmanuel diz para nós. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas e nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução da Terra. Isso não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Como encarar os nossos problemas íntimos. Ele nos dá o recado, reconhecendo-nos falhos, em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior. Então, nós temos que reconhecer que nós somos falíveis, que nós temos as nossas dificuldades. Mas reconhecer isso não é ficar chorando inutilmente, né, nos sentindo vítimas, como ele nos diz aqui, no beco da autopiedade. Não é isso. É, ao invés disso, transformar essa dificuldade em trabalho no bem de todos, né, na edificação desse bem. Observar o que estamos fazendo com as nossas horas, né? Observar quais são as nossas ações em benefício dos semelhantes e procurar nos aceitar como nós somos, sem subterfúgios, sem escapatórias. Às vezes temos muita dificuldade em enfrentar a nós mesmos, em nos conhecer, mas evitar nos estragar com queixas, com lamúrias, né? Com autocondenação. Em vez disso, procurar agir, procurar servir, procurar melhorar-nos sempre. Então, em tudo o que sentirmos, né? Pensarmos, falarmos ou fizermos, que a gente possa doar aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, é o que ele nos diz, cada árvore vai receber e receberá a atenção devida do pomicultor, conforme os frutos que vem a produzir. Então, que nós sejamos boas árvores, que vejamos o sofrimento como amigo. Né? O sofrimento, ele não é um inimigo como a gente acredita. Né? Ele, na verdade, é um companheiro que não sabe mentir. É um companheiro, é uma grande escola, né? De povos, de indivíduos, o sofrimento.
nos mostra que quando a gente se afasta desse caminho reto, né, ele nos faz retornar ao nosso verdadeiro caminho. É como se fosse aquele aguilhão que está sempre ali nos cutucando, né, nos mostrando, né, que nós devemos retornar ao caminho reto. Então, no livro Tempo de Renovação, do Giovanni Borges de Souza, ele diz que as dores são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. Então, são processos reparadores, visando ao reajustamento da criatura nos seus transvios no curso da evolução. Então, que possamos transformar as nossas dores, as nossas dificuldades, em metas a seguir, no cumprimento do nosso dever, né? No dever para com os nossos irmãos em sofrimento. Há tantas pessoas precisando de uma palavra amiga, agora mais do que nunca. Então, que possamos usar o nosso tempo, as nossas horas, em vez de lamentações, em benefícios desse próximo mais próximo. E aí sim, aliviar os nossos sofrimentos, aliviar as nossas dores, aliviar as nossas angústias. Chorar não é proibido, como Emmanuel nos diz. E é muito interessante isso, porque às vezes nós achamos que por sermos espíritas, temos que suportar tudo sem chorar. Não! Só não podemos nos transformar em vítimas. Isso não. Né? Reconhecer que estamos errando em alguma questão, que tem algo em nós que não está ainda de acordo. Então, que procuremos aí ir nos moldando. E a cada dia, com as lições aprendidas, com as nossas leituras, com os nossos trabalhos em favor do bem, vamos transformando tudo isso em benesses, em benefícios a nós mesmos, a nossa transformação moral, que é o que Jesus veio trazer para nós. Essa é a verdadeira vivência do Evangelho. Então, que a gente possa aprender cada vez mais, vivenciar as palavras do Cristo cada vez mais, que possamos reconhecer em nós, não é, espíritos ainda imperfeitos, mas procurando nos melhorar a cada dia. Que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, que dê a cada um o conforto necessário. Se estão passando por essas dificuldades que falamos agora, que recebam, cada um, o auxílio, a bênção divina, a proteção dos nossos amigos, não é? A Jesus, que recebam de Jesus esse maravilhoso benfeitor, que veio aqui na Terra há mais de 2000 anos nos ensinar o amor, nos ensinar o bem. Que confiemos nele. Ele está do nosso lado e não quer que nenhum de nós sofra. Muito pelo contrário, viemos aqui para ser felizes, mas que possamos seguir as leis de Deus, nosso Pai, Criador. Muito obrigada, que Jesus proteja a cada um de nós e até a próxima. Que tenhamos aí uma bela jornada evolutiva pela frente e que possamos nos encontrar nos meios virtuais, nos meios físicos, sempre acreditando na palavra do Mestre e nas palavras desse grande espírito que abriu para nós as portas, que foi Kardec, as portas do conhecimento, as portas de um mundo melhor, de um mundo que não é sobrenatural, mas de um mundo natural, que é o mundo dos espíritos. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.